Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, nesta noite, eu saúdo os meus irmãos, amados e ouvintes, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nesta noite pela misericórdia de Deus para trazer uma pequena palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre guerra espiritual. Amém? Guerra espiritual. Então, antes de nós entrarmos na palavra de Deus e saber o que ela diz acerca das guerras, vamos dar uma pequena introdução, amém? Então, é conhecido, é notório de todos vocês que nós estamos em guerra. E este mundo está cada dia pior, está em decadência, piorando. A maldade tem se intensificado neste mundo, tem crescido guerras, pestes, doenças e fomes neste mundo. A maldade do homem está em alta. Nós estamos no fim do mundo. Jesus está voltando. Então, este mundo está destruindo o caráter do homem. O homem é maligno, só quer saber de fazer o mal. Nós não vemos o bem neste mundo, somente maldade, coisas perversas, malignas e ruins. Nós não temos visto neste mundo coisas boas. Somente a maldade. As pessoas estão se matando. Não há mais amor entre homens. Os homens não amam o seu próximo. As pessoas têm sido egoístas, só pensando em si mesmas. Têm sido ignorantes, não querem conhecer a verdade de Deus que liberta, transforma, salva. As pessoas estão orgulhosas, têm se apoiado em si mesmas, em sua beleza, em sua inteligência, em suas riquezas. As pessoas têm sido arrogantes, querem maltratar, ofender o seu próximo, se acham superior do que as demais pessoas ao seu redor. As pessoas estão soberbas, vivendo neste mundo, pensando que são superiores às demais pessoas e achando que são capazes de viverem sem a ajuda de Deus. Só olhem para si mesma, por cima, não olham mais para as necessidades do seu próximo. Então as pessoas estão vivendo uma vida distinta, diferente da qual a Deus estipulou, estabeleceu para que homens vivessem em sua presença. Amém? Então as pessoas estão vivendo como criaturas, as pessoas não são ainda filhos de Deus pela adoção que o Espírito Santo faz na vida daquela pessoa que foi regenerada por Ele e que ela vive e estabeleceu que Jesus seja o seu Rei, o seu Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então, nós estamos em guerra. Nesse exato momento tem uma guerra em andamento.
E a maldade está em todo mundo, generalizada. Amém? Está essa guerra acontecendo nesse exato momento entre uma nação chamada Rússia e outra nação chamada Ucrânia. Então tem nações contra nações. Então a Rússia está cobrando, está reivindicando um pedaço de terra que ela acha que é dela por seu direito. Então ela se rebelou contra a Ucrânia, está oprimindo, destruindo esse país. Então, por que os homens estão em guerras? Se todos nós desejamos e procuramos a paz, por que existe a guerra? De onde ela vem? Qual é a origem? A raiz? De onde ela surgiu? Ela provém de onde? Então nós iremos falar para você acerca da palavra de Deus sobre guerra espiritual. Então tem guerras neste mundo, fomes e pestes. O mal está neste mundo, pois Satanás está aqui. O diabo anda de redor, bramando como leão. Ele não é leão, mas ele é semelhante ao leão. Ele quer devorar você, a sua alma, pessoa. Então ele tem usado métodos, meios, circunstâncias, razões, situações deste mundo para poder degrinir o caráter do homem diante de Deus. Ele quer colocar você de uma forma, de um jeito, que Deus não possa olhar para você, que Deus tenha nojo de você. Então ele quer emporcalhar você com pecado. Então se você está vivendo segundo os padrões deste mundo, você está sujo, corrompido pelo pecado. Então você não é digno de estar diante de Deus, pois você está sujo, pecador e manchado. Pois Deus é santo, 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 santo. Deus não pode viver, compactuar e habitar na vida de uma pessoa que está suja pelo pecado, pois Deus é santo. Então o diabo está sujo pelo pecado. Ele quer manchar você, pois ele já está manchado, pois o primeiro a pecar foi ele. Então ele quer que você peque, que você erre o alvo, e o alvo é Deus, que você não tenha mais um caminho a seguir. Só que nós sabemos que o caminho a seguir é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então Jesus é um caminho, e a palavra. Se você tentar viver e aplicar a palavra de Deus diariamente, continuamente em sua vida, você está no caminho certo, não está mais no erro, no pecado, a qual o diabo tem guiado os homens para que seguissem e vivessem, e com isso morressem, e vão para o inferno, para o Hades, lugar de tormento eterno. Então as guerras estão aí. Amém? Então agora nós iremos entrar na palavra, ver a origem da guerra. Amém? Então para nós iniciarmos a palavra de Deus, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no último livro do Novo Testamento também, Apocalipse, amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Amém? Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante. Diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então, olha só, a primeira guerra foi lá, porque Deus havia criado vários anjos para poderem servir a Deus, para poderem servi-lo. Deus criou os serafins, arcanjos, anjos, amém? Querubins. Cada um tinha a sua função para a qual eles foram criados. Os anjos foram criados. Eles são pessoas. Eles não têm corpo físico, mas sim são pessoas, pois têm almas. Amém? Mas só que Deus criou um anjo dentre todos os outros, um querubim ungido. E um ungido é uma pessoa que foi preenchida, dotada de poder para um determinado fim, para uma determinada função, para Deus. Amém? Então Deus criou um querubim ungido. Então Deus criou ele cheio de sabedoria, inteligência, de beleza, formosura, riqueza. Ele era coberto com todas as pedras preciosas. Ele era rico, bonito e inteligente. Ou seja, não lhe faltava nada, absolutamente nada. Mas, porém, cresceu em seu coração uma sementinha maligna, perversa, chamada orgulho. Então ele via como Deus era adorado, sentado no trono de glória, era servido e adorado por anjos, pelos outros anjos, seus irmãos. Então, começou a crescer neles a sementinha do mal, chamado orgulho. Amém? Então vamos ver o que aconteceu com ele. Amém? Então agora vocês vão lá para Isaías. Amém? Livro do profeta Isaías. Amém? Glória a Deus. Isaías, capítulo 14, amém? Versículo 12 em diante. Então ele foi dotado de sabedoria, inteligência, formosura, beleza, riquezas. Ele era coberto de pedras preciosas. Não lhe faltava nada. Amém? Mas, devido a essas características, a esses atributos, ao qual Deus criou nele para servir a Deus, exclusivamente a Deus, olha só o que cresceu em seu coração. Amém? Vamos ver. Então, olha só, vamos ver o que aconteceu com esse querubim ungido. Pelo fato dele querer ser como Deus e querer ser adorado como Deus. Amém? Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono,
e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subi sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Então, olha só. Ele só pensou. Ele não colocou em prática os seus desígnios, o seu projeto. Pois ninguém pode se esconder de Deus. O nosso Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele já sabia, pela sua onisciência, o que se passava no coração desse querubim ungido. Então, antes que ele colocasse em prática os seus desígnios, os seus projetos, os seus planos, Deus cortou as suas asinhas. Só que ele não saiu numa boba de lá para cá. Então ele se rebelou contra o próprio Deus. Então Deus criou um arcanjo para batalhar contra ele, chamado Miguel. O nome Miguel é: quem é como Deus? Quem é semelhante com Deus? Então o arcanjo Miguel, mas os seus anjos do bem, batalhavam contra o Lúcifer. Eu sou os anjos. Só que ele perdeu essa batalha. Então ele foi precipitado de lá para cá. Amém? Ele caiu. E de nossos pais, Adão e Eva, de lá para cá, ele tem se levantado. Ele não tem se dado por vencido. Não insiste em fazer o mal. Amém? Então houve uma batalha lá. Então a primeira guerra aconteceu, não foi aqui, nesse mundo material, mas sim no mundo imaterial, que não tem matéria, que é o céu, o mundo espiritual. Então a primeira guerra que existiu, que teve, foi uma guerra espiritual. Foi uma guerra que os olhos humanos não podem ver, não puderam contemplar, mas ela existiu. E a Bíblia relata para nós como foi essa guerra. Então ele caiu de lá para cá. Então de Adão e Eva para cá, ele tem colocado homens contra homens. Amém? Então essa guerra que está acontecendo agora, nesse exato momento, entre a Rússia e a Ucrânia, tem demônios por trás, tem potestade, principado, demônios grandes, poderosos. Amém? Então a palavra de Deus fala que ele veio matar, roubar e destruir o diabo. Então como é que ele mata? Como ele destrói? Através das coisas deste mundo. Então ele tem colocado orgulho para ser o pivô, para ser o responsável das guerras. Do orgulho é um pecado, o orgulho é maligno. Através deste, homens têm se rebelado um contra o outro, e especialmente contra Deus. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa, ela acha que não precisa de ninguém. Ela acha que pelos seus próprios atributos, características, qualidades, ela pode viver sem a ajuda de Deus, através da sua beleza, da sua riqueza, da sua inteligência. Ela se acha no direito de viver sendo como Deus. Então os homens se acham como Deus, que não precisa de Deus. Amém? Então uma pessoa que tem esse pensamento de grandeza, de superioridade, de elevação, de soberba no coração, essa pessoa se torna uma presa fácil para Satanás atuar neste mundo. Então, para Satanás poder atuar nesse mundo,
e fazer as suas obras malignas, perversas, ele precisa de um corpo humano, ou seja, uma pessoa, alma. Por quê? Porque ele é um espírito maligno, perverso. Perverso. Então ele precisa de uma alma, homem, pessoa, corpo, para poder atuar nesse mundo. Então, ele procura uma pessoa que não tem o Espírito Santo habitando em sua vida. Ele procura uma pessoa vazia de Deus, pois ele é trevas. Ele é perverso, maligno e mentiroso. Deus é verdade, Deus é luz, Deus é glorioso, Deus é soberano. Amém? Então ele procura uma pessoa vazia. Então não seja vazio. Então os homens estão em guerra por quê? Porque eles não querem assumir que são carentes, necessitados e precisam de Deus em suas vidas. Os homens não querem se humilhar diante de Deus. Então, para esse povo, para nós, para homens, pessoas, almas deste mundo, nós carecemos de humildade. Por quê? Porque a pessoa humilde reconhece as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus erros. E ela pede ajuda quando necessário. Então seja humilde. A humildade provém de Deus. O orgulho provém de Satanás, do diabo. Então, não seja uma pessoa vazia para o diabo não usar você para colocar os seus desígnios em sua vida para poder matar, roubar e destruir. Então ele precisa de homens, pessoas, corpos para poder agir neste mundo material. Amém? Então, ele caiu. Ele está aqui. Muitas pessoas falam que está no inferno, no alto lugar atualmente. O diabo está aqui. Tem demônios no inferno, mas também tem demônios aqui. Satanás, o diabo está aqui, amém? Então, vamos ler um versículo que fala menção, amém? Faz menção disso. Uma menção do diabo na terra, amém? Glória a Deus. Vocês abram a palavra de Deus, primeira epístola, carta do apóstolo São Pedro, amém? Capítulo 5, versículo 8, amém? Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, amém? Olha só, diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando com leão, buscando ninguém possa tragar. Amém? Então ele está aqui, está de olho em mim, em você, para poder destruir, matar. Amém? Então essas guerras entre a Rússia e a Ucrânia, é Satanás que está ali, colocando um homem contra o outro. Ele coloca divisões, ele coloca contendas, ele coloca iras, ele coloca ódios entre um homem e o outro. E é assim que ele coloca os seus desígnios, projetos neste mundo para destruir a raça humana. Então, para nós podermos vencer o diabo, é mediante a aplicação da palavra de Deus. Você deve estar em jejum e oração, viver a palavra de Deus, para assim você vencer o diabo, as suas tentações, as suas obras. Amém? Então ele está de olho em você. Se você vacilar,
Se você tropeçar, ele irá te matar. Então esteja alerta. O diabo está aqui, de olho em nós. Como o diabo age? Olha só, uma ilustração. Imagine que em sua casa tem um rato, um roedor de pequeno porte. E esse rato está devorando tudo que há dentro da sua casa. Você quer dar cabo, quer matar o rato. Então o que a pessoa faz para dar cabo para matar o rato? O rato. Esse roedor que está destruindo a sua casa. A pessoa monta uma ratoeira, uma armadilha, a morte para o rato. Mas será que o rato irá até a ratoeira, sendo que esta não tem uma isca? É claro que não. Então o que a pessoa faz para atrair o rato para a morte? A pessoa monta a ratoeira e pega um pedaço de queijo e coloca na ratoeira, na morte. Então o vento leva a essência, o cheiro, amém? Gostoso do queijo pelo ar. Então o vento leva esse cheiro gostoso, amém? Pelo ar. Então esse cheiro, essa fragrância, a essência do queijo gostoso, chega até o rato, penetra em suas narinas. Então o rato, embriagado, iludido pelo prazer que o queijo pode dar para ele, começa a seguir essa trilha de cheiro. Só que o rato, pela sua imprudência, pela sua falta de vigilância e atenção, não sabe que atrás do queijo existe a morte esperando por ele. Então o rato, pela sua imprudência, chega a ter a ratoeira. Ele não vê a morte, mas sim o queijo. Então ele já tomado pelo prazer, pela alegria de ter encontrado aquele queijo, despede a primeira mordida. Quando o rato morde, a ratoeira ela desarma e mata-o instantaneamente na hora. Então, por que o rato morreu? O rato morreu porque ele foi atraído, enganado, iludido pelo prazer que ele podia dá-lo. Amém? Então, no mundo espiritual não é diferente. O diabo colocará diante de você coisas que irão atrair você, irão iludir você, irão enganar você para a morte. Como? Quais? O diabo colocará homens, sua vida, mulheres, amizades, dinheiro, drogas no seu caminho para poder tirar você do foco, do caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então tenha cuidado, não queira se alegrar, não queira se contentar, não se amolde aos padrões deste mundo. Por quê? Porque esse mundo já está em guerra. Se você não estiver preparado, você morrerá nessa guerra. E essa guerra não é homem com homem, não é física, não é material, mas sim uma guerra imaterial que não tem matéria, e sim espiritual. Nossa luta são contra demônios, espíritos malignos que estão aí usando pessoas para poder brigar, lutar, contender, lutar e matar você. Então tome cuidado. Cristão come sério, não seja como um rato, não seja imprudente. Amém? Não esteja desapercebido, não esteja iludido
enganado por esse mundo. Esse mundo é mentiroso. Esse mundo é um conto de fada. Esse mundo será destruído, pois nós estamos em guerra. O diabo está aqui de olho em você para poder lutar e guerrear contra você. Amém? Então agora vocês abram a palavra de Deus, Evangelho de São Mateus. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 6 em diante. Amém? Olha só o que o Senhor Jesus disse. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Amém? Glórias. Então os apóstolos de Jesus estavam com dúvida acerca do fim do mundo. Então o Senhor, pela sua misericórdia, deixou indícios dos princípios da sua vinda. Amém? Então, os princípios são esses: guerras, fomes, pestes antecederiam a volta de Jesus Cristo para arrebatar os seus escolhidos. Então, nós temos visto guerras, fomes, terremotos, mortes, doenças neste mundo. Olha só, sempre teve guerra. A primeira guerra, como eu já tinha dito antes, como nós lemos na palavra, ela começou não aqui, mas sim lá. Então ela caiu. Então a guerra foi transferida de lá para cá. A guerra não é mais lá, mas sim aqui. Então a Rússia, que é a Ucrânia, Satanás estava por trás. As pessoas não têm crido. E irão acontecer coisas piores. As pessoas acham que este mundo irá melhorar. Não. Irão acontecer coisas piores. Amém? Jesus diz que é mister, ou seja, é necessário acontecer essas coisas, porque as pessoas não querem Deus. As pessoas só procuram Deus quando homens não podem suprir as suas necessidades. Então os homens recorrem a Deus quando os próprios homens não podem cuidar delas. Amém? Então, as guerras estão se intensificando, aumentando, crescendo, se espalhando pelo mundo. Então, nós estamos a ponto da Terceira Guerra Mundial. Já houve a Primeira Guerra Mundial, já houve a Segunda Guerra Mundial. Homens matando homens, estão em guerra, estuprando, matando, adulterando, fornicando, homem com homem, mulher com mulher, homossexualismo, lesbianismo, matando, roubando, mentindo, fofocando, drogas, bebidas alcoólicas, cigarros, toda sorte de drogas, todo tipo de drogas,
tráfico de drogas, tráfico de pessoas, suicídio, homicídio, ocultismo, espiritismo, satanismo, bruxaria, feitiçaria, idolatria, incredulidade. Então tem crescido e irá crescer mais. Então quer estar preparado para a guerra espiritual. Como eu me preparo? Primeira coisa, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Depois, tentar viver na palavra, crer na palavra, crer que essa Bíblia é a própria boca do Senhor Jesus falando. Foram homens que escreveram, mas o autor não são homens, o autor é aquele que dá origem. O conteúdo provém de Deus, a essência provém de Deus, da palavra. Pois Jesus é a própria palavra, é o verbo, é a palavra. Amém? Então, tente viver aplicando diariamente a palavra de Deus em sua vida. Não seja carnal, seja espiritual, pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra espíritos malignos. Amém? Então agora vamos ler mais um versículo, amém? Então você sabe a palavra de Deus aos Efésios, amém? Aos Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante, amém? Olha só. Efésios, capítulo 6, versículo 11 em diante, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Amém? Glória a Deus. Então aqui o apóstolo São Paulo está dizendo para nós, a nossa luta não é homem com homem, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Porque a nossa carne, a nossa natureza é má continuamente de Deus. Mas nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós. Porque a nossa natureza é má, nós só queremos fazer o mal. Então, nós precisamos que o Espírito Santo more, habite e fique em nós, para ele nos regenerar, nos reconstruir, nos avivarmos e nos convencer do pecado. Então nós queremos fazer, nós só pensamos em fazer o mal continuamente para com o homem, para com o nosso próximo. Amém? Então nós devemos estar armados para nós encararmos, lutarmos, vencermos e sairmos vitoriosos dessa luta que não é carnal, e sim espiritual. Então o diabo e espíritos malignos têm usado métodos, estratégias ciladas para poder matar os homens. Então tem usado prazer mesclado com pecado. Por exemplo, o adultério é pecado. Então, através do sexo, o homem tem um prazer. Mas, por outro lado, o adultério é pecado. Então, ele mescla prazer com pecado.
Então já mistura, tem enganado o homem através da cobiça, o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa em favor próprio. Então os homens querem agradar a carne, o corpo. Com isso os espíritos malignos estão vencendo você. Então, para poder vencer o diabo e sair vitorioso, é a aplicação diária da palavra de Deus em sua vida. Pois o diabo é mentiroso e pai da mentira, como diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então, se você vive nesse mundo, se contenta com esse mundo, amém? E ama, vive em prol das coisas do corpo deste mundo, você está perdendo a guerra espiritual. Então, para você vencer a guerra espiritual, é necessário você se mortificar, matar as vontades desse corpo. Sexo ilícito, dinheiro errado, orgulho, amém? Então mate as suas vontades. Todo dia você deve morrer para você, viver para Cristo, amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus para nós, para a nossa edificação espiritual foi essa. A nossa luta, a nossa guerra não é física, não é material, é uma guerra espiritual contra demônios, espíritos malignos que estão aqui para poder matar a sua alma. O propósito do diabo é fazer com que os homens vivam, estejam distantes, longe de Deus Pai. Então ele quer te afastar de Deus. Porque ele caiu por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele devia agradar a Deus, agradecer a Deus, adorar a Deus. Mas não, ele queria ser adorado. Ele queria os mesmos privilégios que Deus tinha. Então ele caiu. Então ele tem implantado no coração dos homens o orgulho, para que os homens estejam em guerra contra Deus. Então, se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus, pois Tiago 4,4 fala isso. Então, automaticamente, se você for amigo, ou seja, se você se alegrar, se contentar, viver e adorar as coisas do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Automaticamente, você se torna inimigo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, se você quiser ser amigo de Deus, não quiser ser morto espiritualmente, se volte para Deus hoje. Aceite Jesus como seu único suficiente salvador da sua vida, para você poder vencer essa guerra espiritual contra demônios, Satanás, o diabo. Vença o diabo pela palavra, pois a palavra contém toda a verdade. O diabo é mentiroso, pai da mentira. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando você está na verdade, você vence o diabo, vence a guerra espiritual, pois o diabo é mentiroso. Então, quem vive nesse mundo, está vivendo em um mundo mentiroso, fantasioso, em um mundo conto de fatos que não é real. Amém? Que não existe. Então, queira vencer a guerra espiritual pela palavra de Deus. Amém?
pela aplicação diária da palavra de Deus. Assim que você vence a batalha. Amém? Glória a Deus. Então a palavra de Deus para nós nesta noite de domingo, amém? 27 de fevereiro de 2022. Amém? Para você. Vença. Não se preocupe com esse mundo. Se preocupe com o mundo espiritual. Pois a nossa guerra é espiritual. Nossos inimigos são demônios, diabo e Satanás. Então tenha cuidado. Vença a guerra espiritual pela palavra de Deus e em Jesus Cristo. Pois Jesus venceu o diabo quando morreu naquela cruz. Ressuscitou. Ele venceu o diabo. Então não se preocupe com o corpo, com a morte carnal, com a morte física. Se preocupe com a morte espiritual. Se você está morto espiritual, reviva hoje pela aplicação diária da palavra de Deus em sua vida. E com isso você vence o diabo e essa guerra espiritual, cujo inimigo dos homens são demônios e espíritos malignos. Então vamos vencer o diabo pela aplicação de palavra. Jesus Cristo em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então que Deus possa abençoar vocês e a família. Amém? Hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então agora eu darei a bênção apostólica. Amém? Coloque suas mãos sobre seus cabeças, feche os olhos. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.